Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com o conhecimento. A aula de hoje é sobre química. Lá na habilidade 101, você já fez um bolo? Como que se faz um bolo? Será que um bolo tem a ver com reação química? Será que produzir um bolo tem a ver com química? Para fazer um bolo, você tem que definir os ingredientes. Mas será que se você pegar uma receita e adaptar, tentar mudar, será que seu bolo vai ficar bom? Será que aquele resultado que você tanto buscava, será que vai te satisfazer? Será que seu bolo vai crescer? Não vai crescer? Vai transbordar? Será que vai ficar doce demais? Vai faltar doce? Vai faltar açúcar? Será que isso tudo a ver tem com a aula de química? Então vamos entender hoje, pensando na produção de um bolo, como que a utilização das proporções faz todo sentido na hora de cozinhar e tem a ver com os processos químicos. Bora lá? Ao fazer um bolo, você tem que escolher os ingredientes numa proporção adequada. Então, por exemplo, se você pegar uma receita que envolva 3 ovos, 100 ml de leite ou uma xícara de leite, depende muito do fator de conversão. Então, 3 ovos, uma xícara de leite e 200 gramas de trigo. Vamos imaginar essa sendo uma parte dos nossos ingredientes. A hora que você for querer fazer 2 vezes a receita, você vai dobrar os seus ingredientes. Então, você vai gastar 6 ovos, 2 xícaras de trigo e o dobro de leite, o que você for utilizando, não é mesmo? Mas e se por acaso você esqueceu que tinha que duplicar um dos ingredientes? O seu bolo, possivelmente, não vai crescer. Ah, então espera aí, eu tenho que estar atento sempre a essa quantidade. Exatamente. Se você colocar uma quantidade que não segue o que a receita te indica, né, está recomendando, o seu bolo ele pode batumar, né, ou seja, ele não vai crescer, ou ele pode transbordar e cair da forma, e isso não vai ser nada interessante, porque vai fazer uma bagunça. E aí, o que você tem que pensar? Ah, então eu sempre tenho que seguir as proporções. Exatamente. Na hora de trabalhar com a química, é a mesma coisa. Então, todos esses seus ingredientes, eles têm umas quantidades em massa. Por mais que você meça os ovos em unidade, você meça o seu litro de leite, sua xícara de leite em ml, todos esses fatores, todos esses ingredientes, que na química normalmente a gente vai chamar de reagente, certo? Para uma reação química, a gente vai ter eles medido em massa. E essas proporções em massa, elas são sempre constantes para um processo químico. Se você mantém a proporção em massa constante durante o processo químico, o seu processo vai tender a ser ajustado. É claro que, quando se fala de um bolo, além de eu ter também a questão dos meus ingredientes, eu tenho que ter um controle da minha temperatura. Se o forno não estiver numa temperatura adequada durante o processo químico, pode ser que o seu bolo ou queime, né, se estiver muito alta, ou ele não cresça tanto quanto esperado. Então significa também que, além da questão de massa, o controle de temperatura é importante. Beleza? Fechou essa parte? Então, na hora de você fazer o bolo, você tem que seguir essas proporções adequadas. Então, se eu pegar lá no bolo, meu bolo tem, para cada 3 ovos, 100 gramas de trigo. Você vai fazer uma massa bem bacana, bem bonita. Claro que vai leite, vai outros ingredientes. Se você colocar mais ovos, a tua massa não vai ficar muito bonita. Ela vai ficar muito líquida, teu bolo não vai crescer, não vai funcionar. Se você colocar os 3 ovos e colocar 150, 200 gramas de trigo, o que vai acontecer? Vai empelotar, teu bolo vai ficar muito duro. Então isso é um problema. Você não vai conseguir ter a tua reação, o teu processo, o teu produto, aquilo que você quer, o teu bolo, o teu alimento, do jeito que você espera. Então significa que toda vez que você for fazer um processo químico, ou seja, um bolo, por exemplo, cozinhar, né, fazer um processo químico, você tem que seguir as proporções adequadas. Sempre seguindo as proporções adequadas com as quantidades devidas. Então sempre siga a receita de modo a não ter problema. Claro que, como eu disse, tem que cuidar da temperatura. Quando você fala da temperatura, a temperatura do forno, ela também tem que estar adequada. Por quê? Porque senão pode ser com que as suas partículas, as suas moléculas, vamos pensar assim, né, bem brevemente falando de molécula,
não reajam suficientemente e não se transformem naquilo que você quer, no seu produto, no seu bolo. Então, sempre na hora que for cozinhar, estar atento às quantidades, às proporções. Sempre pensando, é sempre proporcional. Como assim? Eu quero fazer 3 vezes a minha receita. Eu vou triplicar todos os meus ingredientes. Não quero fazer a receita inteira. É muita coisa, não vou dar conta, não tenho uma forma apropriada. Quero fazer metade da receita. Divido todos os ingredientes pela metade. E ao final, eu vou obter metade do meu bolo, ou seja, metade da massa que eu tinha interesse. Bem, toda reação química se dá da seguinte maneira: reagentes virando produtos. Os reagentes são as substâncias que você vai colocar no início do processo, que o nome diz, eles vão reagir, eles são consumidos e serão formados, serão produzidos ou vão produzir novas substâncias. Então isso é o que caracteriza reação química. Quando você faz o seu bolo, você faz uma reação química. Quando uma criança cresce, tem processos químicos acontecendo, são diversas reações químicas. Quando uma fruta apodrece, você também tem reações químicas. E algumas evidências de reações químicas são alguns aspectos que nos indicam que o processo químico está acontecendo. Nós temos diversos deles. Alguns dos aspectos podem ser mudança de coloração. Então, por exemplo, se você deixa um pedaço de ferro ao relento, com o tempo, ele vai se oxidar, ele vai enferrujar, ele vai mudar de cor, indicando para você que tem ali um processo químico, uma reação química. Pensando, por exemplo, quando você faz um bolo, você faz um pão, a massa ela tende a crescer, ela tende a expandir. Ah, então é por isso que o bolo cresce? É. Por isso que o pão cresce? Sim. Quando o pão cresce, significa que lá dentro o processo de fermentação liberou uma substância no estado gasoso. E aquela liberação da substância no estado gasoso faz com que a massa tenha um processo de expansão. Aproveitando o momento, normalmente quando as pessoas fazem pão em casa, elas acabam cobrindo a massa. E isso é recomendado para a massa não perder a água, não perder a umidade. Por quê? Se a massa perder a umidade, ela não vai ficar tão crocante. Não é à toa que em panificadoras convencionais, quando o pão é enfornado, ele passa por um processo, um jateamento de água para dar um vapor e ficar com aquele aspecto crocante, que é muito bom por sinal. Ao se falar de reações químicas, alguns outros aspectos serão observados. Então, alguns aspectos do tipo a liberação de gás, a mudança de coloração. E um outro aspecto muito interessante, muito bacana, é a mudança na energia do sistema. Após uma reação química acontecer, pode ser que ela vai liberar energia, a região ao entorno dela fique aquecida, ou a hora que você aproxima-se dessa região em torno da reação química, você sinta uma sensação de resfriamento, ela vai te absorver energia. Isso é bem comum quando você fizer, por exemplo, o seguinte: pega lá um amontoado de madeira, de lenha, de carvão, vai fazer um churrasco, alguma coisa nesse sentido, e aí você queima aquele material. Quando você queima aquele material combustível, você já pode perceber que tem mudança de cor, que é uma evidência de reação química, ok? E aí, além disso, você pode aproximar com uma certa distância e um certo cuidado a sua mão ou o seu braço, que você vai sentir uma espécie de calor. Esse sentir o calor é a energia que está sendo dissipada daquela reação. E uma observação muito importante: nem sempre toda mudança de cor é reação química. Isso são evidências de reação. Nem sempre toda liberação de gás é uma reação química. Por exemplo, quando você vai fazer um chá, você vai fazer um café, você aquece uma massa de água, você aquece um tanto de água. Claro que você não deve ferver a água para fazer o café, senão você queima o pó. Mas quando a água está fervendo, ela está passando para o estado gasoso ou de vapor e ela está entrando em ebulição. Ela não está deixando de ser água. Ali é um processo físico de mudança de estado da água. Ela não deixa de ser água, ok? Ela só está mudando o seu estado de agregação, passando da fase líquida para a fase de vapor ou gás. Um processo também que pode
te levar ao erro é se você pegar uma barra metálica, uma barra de ferro, por exemplo, e aquecer a sua barra vigorosamente até ela ficar bem vermelha. Ela não deixa de ser ferro. A composição química daquele sistema se mantém constante. A diferença é que a hora que ela absorve energia, ela vai mudando de cor devido ao aquecimento. Se você resfria aquela barra, sua composição química se mantém e a coloração voltará ao normal. Então, muita atenção para não confundir. Evidência de reação é um possível indicativo que a reação química aconteceu. Não é, estou definindo que aquilo aconteceu de fato. Na aula de hoje, vimos a importância dos processos químicos aliados ao cotidiano. Vimos que diversas situações do nosso dia a dia, como produzir um bolo, tem a ver com reação química, aquela em que os reagentes viram os produtos. E vimos também a importância de manter as proporções e seguir adequadamente uma receita para não ter um produto desandado, um bolo batumado, esse tipo de situação que infelizmente nos desagrada. E aí, sempre estar atento às evidências de reação. Evidência não é fixo que teve reação, mas é um indicativo que a reação química aconteceu. Por hoje é isso, nos vemos no próximo encontro e até mais. Tchau, tchau!